Olá! Nessa aula, então, a gente vai ver com mais detalhes uma das etapas, das 5 etapas do Design Thinking. A gente vai ver com um pouco mais de detalhes a descoberta. Essa, então, é a etapa na qual você vai para o mundo real, você vai coletar dados. O que isso significa? Você vai, então, ir conversar com o usuário. Você tem ciência de qual que é o seu problema, então você vai fazer entrevistas com o usuário, questionários, você vai ter que pensar numa estratégia para coletar os dados que você precisa. Então, dependendo do seu problema, dependendo da sua área, por exemplo, se o seu problema foi em relação ao produto, desenvolvimento de calçados para crianças praticarem esportes, você vai ter que conversar com crianças que praticam esportes, com os pais das crianças, com professores de esportes dessas crianças. Você vai entender quais as necessidades que essas crianças têm. Então você vai ter que fazer perguntas, você pode bater papo mesmo com o seu usuário, com as pessoas envolvidas nesse processo. Você pode aplicar questionários, preparar algumas perguntas com opções de respostas ou deixar livres essas respostas também. E então você vai entender o que está na cabeça dos envolvidos, do seu público-alvo. Lembrando que nem sempre o seu público-alvo é apenas o seu usuário. Às vezes também é alguém que tem alguma relação com o tipo de compra, o tipo de procura por serviço que o seu usuário vai fazer. E aí, você também vai coletar outros tipos de dados. Além de conversar com usuários, entrevistar, aplicar questionário, você também pode fazer pesquisa sobre o assunto. É interessante nessa fase da descoberta você coletar o máximo de informações que você puder sobre o assunto que é relacionado ao problema que você quer resolver, ao tipo de produto, serviço, ação que você quer desenvolver. E essa etapa da descoberta, ela é muito focada na empatia. O que é isso? É a gente entender muito bem o que o usuário pensa, o que ele sente, o que ele vive. É aquela história de calçar o sapato do seu usuário, já que a gente deu aí o exemplo dos calçados para criança. Então você tem que entender mesmo as emoções com as quais ele passa quando está tendo algum tipo de interação com o serviço ou produto que você oferece, com seus concorrentes, o que ele deseja, o que falta para ele, que dificuldade ele tem nessa interação com esses produtos e serviços. Então, essa etapa de entender mesmo o que seu usuário pensa, o que ele quer, o que ele deseja, o que está faltando para ele hoje, porque é aí que você vai ter que resolver alguma coisa. Só tem sentido você solucionar o problema dele de uma forma que realmente o atenda. Não adianta você simplesmente pensar o que você acha que deveria ser feito. Você tem que ter essa empatia, então, esse contato com o usuário, se colocar no lugar dele para entender realmente o que soluciona o problema, o que vai fazer esse usuário, esse público te procurar, já que você vai solucionar algo para ele, propor algo para ele. E nessa etapa de empatia, então, é muito importante a gente pensar na experiência do outro, observar essa experiência. Se você tem algum concorrente que o usuário já utiliza, é bom observar. Pode até filmar, tirar fotos, ou simplesmente passar pelo momento de observação de como que ele está interagindo com esse produto, com esse serviço. Por exemplo, se fosse um site, como que ele interage com esse site, um site de compras. Quando ele vai buscar aí algum tipo de serviço, quando ele vai, por exemplo, comprar roupa na internet, como que ele busca essas roupas, o que ele encontra, como que é o processo aí de colocar algo no carrinho de compras dele e que dificuldade que ele tem, o que faz esse processo de compra ser mais lento, ou o que faz esse projeto ser desagradável, aparece algo na tela que, por exemplo, muitos pop-ups, ou não, ou é difícil ele, em poucos cliques, colocar tudo que ele quer no carrinho de compras e o processo de pagamento é complicado. Então você tem que entender, observar a experiência do outro, a experiência do seu usuário, e isso serve para qualquer área do conhecimento, isso serve para qualquer tipo de produto, para qualquer tipo de serviço. Então, essa observação da experiência vai fazer com que você identifique no que você pode ofertar
de forma melhor para ele do que o que já tem por aí no mercado. Então, você vendo e sentindo o que o usuário vê e o que ele sente, você pode oferecer para ele algo melhor do que o que já tem por aí, e aí sua chance de ter sucesso é maior, né? A gente tem uma experiência muito interessante, um exemplo bacana de empatia, de um processo para gerar empatia em quem vai desenvolver um produto para um usuário, com o MIT. O MIT tem um laboratório que faz uma experiência de envelhecimento. Você tem alguns artifícios, uma roupa especial que vai fazer com que você se sinta um idoso. Vou mostrar um vídeo agora aqui e vou explicar por que eles fizeram isso. Esse vídeo ele é do MIT, né, do laboratório que simula essa experiência de envelhecimento. E ele mostra, então, que as pessoas que estão participando dessa pesquisa, elas usam uma roupa especial. É um capacete, tem alguns elementos limitadores de movimento, mexem com a temperatura do corpo também, com a flexibilidade. Então, quem usa essa roupa que o MIT desenvolveu tem uma experiência real de um idoso. Então, por exemplo, olha, no supermercado, que dificuldades o idoso tem para fazer uma compra? Então, que dificuldades ele tem também aí para pegar um ônibus, para andar na rua, para utilizar o transporte público? Essa experiência do MIT, ela vai então dar subsídio, trabalhando com a empatia, com o viver a experiência do outro, para que as pessoas desenvolvam então produtos e serviços melhores para os idosos. Então, essa seria uma experiência bacana aí para a gente ter como exemplo de como ir para essa etapa da descoberta. A gente tem então que pensar na experiência do outro, sentir, tentar viver a experiência do outro, além de observar essa experiência, para que a gente tenha uma base melhor para desenvolver nossos produtos e serviços com a metodologia do Design Thinking. Então é isso, até mais.